professores da UFMG. Eu falei super bem, consegui apresentar meu projeto. Hoje, assim, mais madura, eu vejo que eu poderia melhorar algumas coisas no projeto? Poderia, mas ele estava, por um pré-projeto, ele estava muito bem constituído, principalmente que eu tive a ajuda da Poliana, para ela analisar. E eu sei o que pesou para mim, para eu não passar, foi o meu currículo, porque até o momento eu não tinha terminado a faculdade, e isso pesa, tem a pontuação, eu não tinha experiência, só tinha estágio, né? E não era dentro de sala de aula, era em secretaria. E é isso, eu nunca publiquei um artigo, eu não tinha ideia desse universo. Eu participei, sim, de eventos acadêmicos, porque eu sabia que era uma coisa que estava no meu alcance, eu podia fazer e me geraria pontos e conhecimento também. E é isso. Hoje, assim que eu me formei, eu tentei emprego na minha área, mas como durante a graduação, eu falei para vocês, eu não tinha experiência prática em sala de aula, foi muito difícil para conseguir. Eu tentei designação, não consegui. Só que no meu terceiro período de faculdade, eu tinha feito um concurso para a Prefeitura de BH, para professor municipal, no terceiro período. E eu fui classificada, e assim que eu me formei, eu fiquei um ano por autônoma, eu abri um sebo no meu bairro, lá no Novo Glória. O meu sebo hoje já vai fazer 2 anos, e me chamaram no concurso da prefeitura. Hoje eu sou professora na escola Senador Levindo Coelho, na Serra, e é isso. É assim, sobre o mestrado, eu não desisti, não vou desistir, agora eu vou voltar com mais força. Vocês estavam comentando sobre a questão do QI, né? Quem indica na federal. Poliana tinha comentado isso comigo. Na época, eu pensei, não, se eu não passei, é por culpa minha. Eu poderia não sei o quê. Hoje, eu acabei fazendo amizade com muitas pessoas que passaram. Eu acabei fazendo amizade com pessoas que trabalham na FAI, e eu já consegui ver um padrão de que realmente eu entendo. Eles dão preferência para alunos que eles já conhecem, alunos que já fazem projetos com eles. Então, não fico nervosa, fico brava, mas entendo que é real mesmo. Mas é super possível da gente conseguir. Porque eu também conheci amigos que vieram de outro estado, tentaram junto comigo e conseguiram. Sim. Uma coisa importante que eu tenho para falar é que no ano que eu fiquei eu formei, eu descobri um projeto que existe lá na Faculdade de Educação, da UFMG, que se chama Afirmação na Pós. O professor Rodrigo Etnils, que coordena, a professora Nilma Lino Gomes, que estreou, né, esse projeto, e eu participei, foi assim, de grande valia, aprendi muito sobre esse universo acadêmico. E é isso, as pessoas que estão ouvindo, eles dão preferência para negros, indígenas, mulheres, podem se inscrever, mas também tem conhecimento de outros projetos semelhantes na UFMG, e qualquer pessoa pode participar, independente de onde a pessoa tenha formado. É isso, gente. Alguma pergunta? Ô, Evelyn, conta um pouquinho para nós. A questão do promestre, né? O que o promestre também né? O mestrado, a gente tem o mestrado acadêmico e o profissional, mas que até mesmo você está em prática, está na prefeitura, é um caminho bacana. Já tem, né, a Amanda e Julie sabe, eu tenho conversado também com a turma essa questão do promestre como uma possibilidade desse caminho do estrito senso, que também é interessante, né? O problema dele é que precisa ser professor efetivo, né, Bruna? Ou da rede ou do Estado. Não, mas ou ela mudou pode, alguma daqui a pouco coisa? ela já vira. Eu digo... Se está efetiva, ela tá no probatório, né? Mas ela já pode tentar. Não, no caso da Evelyn, ok. Eu digo para quem não é. Da rede, não pode, né, Bruna? Aí não, aí eles têm essa restrição. Você tem que estar ligado a alguma rede pública. Ô, Bruna, mesmo os designados não podem. Precisa ser efetivo. Ah, sim, que eu tinha essa dúvida. Mas não impede de você tentar. Porque, por exemplo, o que tem acontecido no Promestre? A Carla faz o mestrado dela no Promestre, né? Uhum. E o que acontece?
tem anos que eles não estão conseguindo atingir vaga suficiente. Então, coloca a vaga e não tem candidato suficiente no Promestre. Então, você pode tentar, quando o público primordial não é atendido, você pode entrar na lista e, se sobrou a vaga, entra para o público em geral. Eu já estive até em banca, sabe, avaliando um trabalho que, inclusive, é um projeto de intervenção. Não são esse formato de teses clássicas que nós defendemos na Católica ou no mestrado acadêmico. Um trabalho até muito interessante, ela fez pesquisação, a Luzia, até uma filósofa. E aí, naquela época, eu fiquei com isso na cabeça, será que o designado pode? Né? Porque na rede estadual de Minas Gerais, tem os professores designados, mas eu tinha essa dúvida, se de fato eles poderiam pleitear a vaga. Talvez seja por isso, né, Bruna, que sobram tantas vagas, né? Isso. Aí agora eles estão vendo essa possibilidade, mas é um caminho, né? É um formato bem diferente do que nós fizemos, por exemplo, né, do mestrado acadêmico. Ele parte de uma experiência, você vai pesquisar uma experiência, seja né, aí tem as áreas matemática, ciência, geografia, mas é uma pesquisa que parte da experiência. Eu acho até muito bacana, porque a gente vai naquela linha do Gramsci, do intelectual orgânico. Eu vou na sua escola, eu pesquiso a sua escola, mas eu devolvo algo para a sua escola. Então, acho que o mestrado acadêmico, ele é visto assim de uma forma ainda um pouquinho, né? Acadêmico, mas ele tem uma contrapartida muito legítima, porque vira o que? Ação, estratégia, inclusive até uma política pública, né? Que possa melhorar aquela determinada área que o pesquisador ele se propôs a analisar. Eu gostei muito do trabalho da Luzia. Eu estou olhando para cá, porque minha biblioteca fica aqui, eu tenho até a dissertação dela aqui. É bem interessante. É bem interessante mesmo. Evelyn? Oi, tô aqui. E aí, eu acho também, gente, que, embora não tenha feito isso, mas vocês são muito jovens, é preciso pensar em stricto sensu também fora aqui de Minas Gerais. Nós temos muito essa questão das mineiras, né? Vamos ficar aqui, mas tem mestrado na UFOP, tem mestrado em Juiz de Fora, no Rio de Janeiro, tem vários lugares. Juiz de Fora, é importante falar que Juiz de Fora, o mestrado de lá, ele acontece somente no período de férias, né? Então, é janeiro, julho, janeiro. Então, ainda não te atrapalha em termos de trabalho. Você continua trabalhando e passa essas temporadas lá para poder fazer. E é um mestrado de excelência também. Pois é, né? A gente tem esse hábito de ficar aqui em Minas. Eu mesma nunca tive perna para sair. Mas essas meninas jovens, sem marido, sem filhos, elas podem extravasar. Eu tenho um divino aqui, né? Então não dá, meus pais. É meu caso. Eu tenho marido e filhos, então tem que pensar. Então, eu posso só comentar uma coisa rapidinho com a Gláucia? Gláucia, olha só. Eu entrei no mestrado com minha filha com 1 ano e meio, e no meio do mestrado eu engravidei. E eu fiz a minha defesa com os dois assistindo e falando, batendo palminha. E deu tudo certo. Aqui, eu também, Bruno, eu entrei no mestrado. A minha mais velha hoje estava com 3 para 4 anos e nasceu o meu caçula. Então foi aquela loucura. Ele nasceu, já estava fazendo mestrado e, né, a gente tem que, né, se revirar, né, se reinventar nessa loucura toda. É justamente isso que aconteceu quando eu entrei no Pitágoras. Eu, na verdade, entrei no Pitágoras e já tinha a minha mais nova. Glaucia, só te interromper um pouquinho só, Gláucia. Tranquilo. Só para abrir aqui um parênteses, que eu achei muito bacana na fala da Evelyn, é que ela abriu um sebo. Ela empreendeu. Eu acompanho a Evelyn nas redes sociais, muito bacana. Evelyn, esse seu lado, sua veia empreendedora, veio de onde? Você abriu um sebo, logo um sebo? Veio dos meus pais, né? Meus pais não têm nem o fundamental completo, eles sempre trabalharam vendendo salgados, ganhando planos,
vendendo roupas. Eu sempre estive muito perto disso, né? Desde pequena. E os livros sempre estiveram perto de mim. Eu amei ler. Eu tinha uma biblioteca bem extensa, assim, de livros, meus amigos. Eu recebi livros de presente. E aí, dessa biblioteca, eu consegui lá, né? De pegar de 185 livros. E eu tinha formado. Eu queria muito continuar esse estágio, porque o estágio tinha acabado. Assim, né? Acabou o curso do estágio. E aí eu falei, eu vou abrir um sebo. Meu sogro é professor de história. E ele foi conversando comigo, foi conversando com ele que eu tive essa ideia. E eu fiquei no Instagram, assim, em outubro de 2018, eu comecei a pensar, não vou pagar o que vou ajudar. Fazer porque ele, toda vez que eu acho que ter uma livraria é um sonho, né? Para mim não é. Eu achei que eu não ia conseguir. Eu pensava assim, se eu vida, se eu tivesse preocupado com nada, e quem eu posso ter uma livraria? Mas não, eu tentei, e meu tempo foi crescendo. Hoje, é fundamental, assim, para a família da minha família. Minha mãe, eu transformei ela em inteira também. Uma empresa familiar, praticamente. E fazendo o que eu amo, é muito incrível. Que bacana. Bacana, porque eu tenho um carinho enorme com o sebo, porque eu tinha que eu tinha que ler um livro para o meu mestrado, né? Eu tinha que ler, não tinha outra escolha. E esse livro eu só achei num sebo lá em São Paulo. Ele me mandou o livro que eu consegui realmente fazer meu projeto, fazer leitura, foi muito bacana. Eu acho que é uma saída muito legal para a gente conseguir acesso à leitura, né? Eu acho que é muito legal essa ideia sua. Parabéns, tá, Evelyn? Obrigada, principalmente no meu bairro. É uma novidade. As pessoas que estavam interessadas, hoje em dia, todos. Eu recebi muito apoio dos moradores do bairro. Faço muito pegar livros, eu comprei para ter troca. Muito bacana. Em 2017, eu dava aula de projetos lá na nossa unidade da Afonso Pena, e nós fizemos um projeto que era uma feira de livros. Foi uma feira de doação de livros. Aí nós fomos para o Parque Municipal. Um domingo. A ideia, Bruna, Paula, Glaucio, todo mundo está nos escutando agora, entrou a Gabi também, a Júlia, a Amanda. A ideia era uma feira de livros. Nós arrecadamos os livros durante o semestre inteiro, fomos guardando. E naquela praça do trenzinho, lá no Parque Municipal, né, nós fizemos a feira. Então separamos em caixas, assim, caixas de sacolão mesmo, as caixas, por, né, os livros infantis, infanto juvenil, adulto, educacional. E a ideia era a seguinte: o público podia passar e pegar um livro ou dois livros à vontade, ou trocar, só não podia comprar, era doação mesmo. A ideia nossa era de durar de 8 da manhã às 14 horas da tarde. Gente, deu 10h30, já tinha acabado quase todos os livros. E teve teatrinho, fantoche, contação de histórias. Foi muito bacana esse projeto. E nós constatamos que realmente o pessoal às vezes não lê pela dificuldade de acesso, é caro, né? A gente tem que priorizar outras coisas que não livro, né? E hoje tudo é na internet, muito fácil, mas realmente o pessoal não lê por falta de acesso, e foi um bom projeto. E eu vejo que o sebo é uma excelente saída para oportunizar, né, a todos nós uma leitura de um custo mais acessível, né, gente? Na disciplina de literatura, a Amanda foi minha aluna, ela pode, inclusive, confirmar o que eu vou dizer. Nós tivemos, assim, as participações de vários professores que trabalham na área da literatura. Então, ao longo das nossas aulas, ficou, assim, muito demarcado, né, Amanda, que
a literatura, indiscutivelmente, ela é um direito que está na Constituição. Por mais que as políticas públicas educacionais, elas não proporcionam isso para a sociedade em si. Então, a literatura é poder, a literatura ela nos proporciona entender vários mundos, as diversidades, e, indiscutivelmente, os sebos que têm proporcionado essa democratização, em todos os aspectos. O escambo, né? Igual o professor Rodrigo acabou de nos dizer aqui, a troca. Nós temos uma biblioteca na Avenida, eu sempre esqueço, gente, Silva Lobo, no meio da rua. Foi, vocês já viram, né? Uhum. Construída por pessoas em situação de rua. Sim. E um dos grandes movimentos daqueles prédios que estão ali naquele entorno é retirar aquelas pessoas e os livros de lá. Sim. Recentemente atiraram fogo no livros de um pois senhor é. que também vivia em o Senhor Odilon. Hoje Sim, justamente. E ele tem uma história maravilhosa, não sei se vocês conhecem. Ele era proprietário de um dos maiores salões de beleza naquela avenida, e devido a um envolvimento, né, com entorpecente, umas coisas assim, ele perdeu tudo e ele conseguiu se reinventar com os livros. Não sei se vocês sabiam. Quando eu estive lá, ele nos contou essa situação que ele passou. Foi até uma iniciativa da professora Crisley, que levou os alunos, na época ela estava ministrando a disciplina de literatura, e ela me convidou, Polly, por que você também não leva a sua turma? Então, nós fomos um sábado à tarde, e eu tive, né, o prazer de conhecer a história dele e todo o processo de superação que ele encontrou através das leituras, através, né, da literatura. É uma história muito bacana. Inclusive, eu queria levar os alunos da disciplina de literatura lá, mas devido nesse cenário lastimável que nós estamos vivendo, não foi possível. Mas vale a pena demais. Verdade, bora. Uhum. Então, Glaucia, eu te interrompi, né, Glaucia, aquela hora. Pode continuar, por favor. Não, é um pouco dessa história aí também, em relação ao que a Bruna estava falando, né? A minha história, ao entrar no Pitágoras, e assim, eu tive um apoio muito grande dos professores. Eu tinha a minha filha menorzinha, né? Na época eu estava com 1 ano quando eu entrei, a minha trajetória dentro do curso. Então, assim, era muito pura. Tinha a menor de 6 anos e tinha a outra de 1 ano, né? E fomos levando assim até o final do curso com muita batalha. E aí o mestrado, né? Que na verdade também estamos numa luta do mestrado na UFMG, né? Vai ser o resultado amanhã, vamos ver como é que nós vamos na prova. É amanhã. É amanhã. E assim, porque o mestrado, a linha que eu levo de pesquisa é a neurociência, né? Então, assim, é um processo que ainda poucos lugares oferecem um mestrado em neurociência dentro do país. Então, eu queria, por exemplo, o lugar que eu teria que ir, né? Vamos supor, me expandir dentro desse processo por exemplo, Pernambuco, norte do Brasil, que é um lugar que talvez tenha uma melhor base de oferecimento dentro do mestrado de neurociência. E vamos ver, né, como é que a gente vai. Mas é a segunda vez que eu tento, né, porque a primeira vez também não consegui, sabe, na questão que eu vi que existia, assim, a metade da minha turma era pessoal da UFMG mesmo, sabe, pessoas que trabalhavam lá, já eram concursados, né, na área administrativa, enfim. E esse QI, eu acho, no meu ver, ainda muito perdedor para a educação brasileira. Com certeza. Porque eu falo, independente, né, de qual lugar que você está, por exemplo, eu tive uma trajetória linda dentro do Pitágoras, o meu artigo científico, a Poliana, né, minha orientadora, que foi um tema realmente dessa questão da educação inclusiva,
né, da neurociência junto e acreditou nisso. Não, só um parênteses, ela já chegou com o trabalho pronto, viu, gente? E excelente, inclusive. Não. Mas assim, é porque eu gostar, né? Eu gostar de estudar corre nas veias, né? Então, assim, e levar essa ideia para o mestrado também, onde o mestrado de neurociência precisa ser mais contemplado. Eu vejo muito pouco isso. Mas vamos ver se dá certo, né? Vai dar certo, se não der, a gente tem que... Vai dar certo, sim. Vai dar nossa certo. História. Ô, Glaucia, conta um pouquinho para nós sobre a sua trajetória lá na faculdade, o porquê, né? Inclusive a Evelyn, depois ela poderia também compartilhar conosco da escolha pela pedagogia, se você foi aluna pronista, como que foi isso? Se não foi... Então, a minha história, a minha escolha da pedagogia foi muito engraçada, né? Porque, na verdade, eu sou biotecnóloga. E aí, assim, eu sou biotecnóloga e larguei, não é que eu larguei, que a gente nunca larga, né? Mas, assim, eu encostei um pouco essa história. Eu estudava engenharia química quando eu engravidei da minha menor. E, assim, a gente, quanto mãe, a gente vai vendo também os filhos crescerem. E eu parei e pensei assim, será que eu só quero um currículo? Ou, quer dizer, um dinheiro? Ou eu quero ver minhas filhas crescerem? E o que eu vou fazer para isso? Foi onde eu caí de paraquedas na pedagogia. Foi onde eu vi, na verdade, que eu poderia fazer tudo pelas minhas filhas, não só em termos educacional, mas levar um outro ritmo de vida e conseguir agregar, deixar um fruto melhor para elas. Foi aí que eu fui fazer o curso de pedagogia e escolhi, na verdade, o Pitágoras, porque eu estudava na UNA na época e pedi transferência para o Pitágoras, né? Porque era mais próximo onde eu morava. Então, eu falei assim, não, eu preciso ficar mais próximo, tenho uma filha pequena, então eu preciso, né, esposa, outra filha maior, então eu preciso me ver o que eu poderia fazer de melhor naquele momento. E aí eu fui para o Pitágoras, era bolsa, né, eu fui FIES, né, não está nada fácil em pandemia pagar FIES, né? É muito difícil, mas foi o que eu tive grande oportunidade no momento de bolsa para poder fazer. E assim, e hoje, com toda essa formação, e eu acho que o curso de pedagogia ele é muito gostoso, porque ele vai te moldando na realidade. Ele vai te moldando por quê? Porque a pedagogia, muita gente pensa que é só o fator de estar dentro da sala de aula, lecionando, e a pedagogia ela é ampla em todos os sentidos. Por quê? Por exemplo, hoje eu sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga, sou especialista, né? Tenho aí o meu consultório, e por quê? Porque eu fui me conhecendo através, né, de cada matéria que eu tive dentro da faculdade, de cada processo acadêmico que eu fui vivendo, que o Pitágoras foi oferecendo, porque muito bacana é isso, né? O tanto de evento que a gente tem, né? E eu sou super comunicativa, então, assim, participava de todos, né? Então, assim, isso vai te moldando. Então, esse oferecimento de coisas que você pode se preencher, além do seu currículo, mas do seu conhecimento que foi oferecido, isso que foi muito bacana. E que foi me moldando, que eu vi que eu tinha essa característica de pesquisadora mesmo, que eu gosto de pesquisar, essa questão que eu acho que ainda precisamos lutar muito pela educação inclusiva dentro do país, dentro das escolas, né, essa educação continuada, porque hoje, por exemplo, hoje nós estamos na pandemia, e como esses alunos estão vivendo hoje, né?
tudo isso, essa educação à distância, né? E como esse aluno inclusivo está vivendo isso, a pandemia, né? Então, a gente tem que respeitar todo esse contexto. E, além de tudo, a história, né? Que hoje, assim, que eu trabalho muito com essas adaptações mesmo, que aí eu fui aprendendo dentro da faculdade. Essas adaptações, por exemplo, né, de curriculares, né, do ambiente, todo esse processo que eu acho que é muito importante. E aí, e é muito bacana que foi, não posso deixar de falar, porque independente se a gente está com um projeto pronto, a gente tem que ter quem acredita na gente, né? Então, assim, independente se só eu acredito, não adianta só eu acreditar, alguém mais tem que acreditar para dar certo. E esse alguém foi Poliana. Poliana acreditou muito, mas muito no meu projeto, quando eu cheguei para ela, Poliana, eu quero falar, na verdade, sobre educação inclusiva e sobre o transtorno alimentar restritivo evitativo, que chama-se TARI. E aí a Poliana falou assim, uau, peraí. Ok. E eu falei, olha, vamos falar, mas o que é isso? E é muito legal porque uma pessoa doutora, né, vocês mestres, enfim, com um grau assim, não só eu falo do currículo, mas a generosidade que tem de nos receber, né, foi tão grande e comprar essa ideia, que aí eu falei, olha, por quê? Porque o TARI tem tudo a ver com as crianças seletivas e a educação. Por quê? Porque essas crianças, a alimentação é importante para que possa ter uma nutrição e poder aprender. Aonde está isso, né? E aí foi quando fizemos modificações no projeto, foi muito bacana. E eu venho dentro dessa minha trajetória toda, que é uma coisa que eu também estudo, né? Na verdade, já tem 6 anos esse tema do transtorno alimentar, que, na verdade, hoje o DSM-5 fala sobre esse transtorno, né? Inclusive, as crianças, os autistas, na verdade, o TDAH, entre outros. E mesmo que não tenha nenhum tipo de síndrome ou transtorno, né? Pode conter ou pode ter essa deficiência na alimentação, essa restrição alimentar, né? Essa pessoa é restritiva, tem a sensibilidade mesmo, olfato. Então, imagina uma criança que está, né? Vai para a escola, educação infantil, ela não consegue sentir o cheiro de uma massinha, como vai ter, né, esse processo educacional com essa criança que tem esse transtorno dentro da escola? Então, é muito bacana isso. Então, a Poliana acreditou muito no meu projeto. E, através dela acreditar no meu projeto, eu acreditei mais ainda, né? Porque aí eu fui levando na minha pós-graduação e estou levando para o meu mestrado também. Se Deus quiser, vai dar certo. Então, assim, estou muito grata, né? Tudo, né, que ela fez para mim, né? Entre outras professoras também, porque eu tive outras bem grandiosas, né? Tive Ada, tive Célia, tive Ana Carla, foram várias outras, Daniela também, pessoa incrível, que acreditaram, né? E acreditam na gente. Isso é bacana, porque quando você entra no curso de pedagogia, eu falo assim, que é o curso mais importante de todos os cursos acadêmicos. Eu falo que hoje a pedagogia é o curso, fala assim, medicina. Não, para mim hoje o curso de pedagogia é o curso mais importante da vida do ser humano. Por quê? Porque ele passa por todas as fases na vida humana. Ele passa da fase na educação infantil até o ensino pós-doutorado. Então, o curso de pedagogia hoje é um curso, assim, exemplar. Eu, assim, defendo com todas as forças, vocês estão vendo, né? Defendo com todas as forças. E acho super incrível. Então, assim, isso é um pouco da minha trajetória que eu tive, né? Dentro do Pitágoras. E estamos aí levando, né? Ô Gláucia,
dos grandes tesouros que nós temos hoje lá na faculdade, no curso de pedagogia, né, são os professores. O corpo docente, às vezes a gente faz algumas pesquisas, o avaliar, né, você deve lembrar disso, e tem às vezes assim nunca, raras vezes a pesquisa do docente ela cai. Era sempre 9, 10, 9, 10, 9, 10. Ainda mais na pedagogia. Desde que eu entrei na coordenação, sempre pedagogia apareceu um índice altíssimo de nota, né? Uma média muito alta para os docentes da pedagogia. Mas eu digo para você o seguinte, que a motivação, nossa motivação, 50% dela é a automotivação. Então não adiantaria, por exemplo, a Poliana te dar todo o gás que ela te deu se você não estivesse por si motivado a escrever. Né, Poli? Ela já veio para você assim, com aquele gás, aquele pique todo, vou escrever, vamos fazer, vamos acontecer. A Poli só lapidou, só te conduziu, né, vamos dizer assim. Que a motivação estava dentro de você. Tá, é isso mesmo. Torna-se mais fácil. Igual as meninas estão aqui, a Amanda e a Júlia. Né, Bruno? Eu acho que elas te procuraram, não foi? O professor Rodrigo, só uma questão rapidinho. Vocês estão me ouvindo? Sim. Mas eu só acho, né, que eu tenho a certeza que nós temos esse corpo docente de peso, porque nós temos uma coordenação de peso, e sempre tivemos. Eu não estou puxando o saco, o professor Rodrigo conhece o jeito Poli de ser, né, professor? Mas o professor Rodrigo, ele é uma pessoa muito aberta, ele não fica vigiando o que o professor faz, ele acredita na gente. Igual eu comentei com ele esses dias, eu respeito muito ele, respeito muito a hierarquia, e ele, assim, de uma forma muito aleatória, ele foi, Gláucia, conduzindo a mesma linha de trabalho da Celinha. Então, ele é respeitoso, ele é amigo, ele ouve a gente, ele acredita na gente. Eu acho que isso, professor, ele é um grande diferencial que faz o curso ser tão coeso. Ele, de fato, tem uma gestão democrática e acredita na gente. Sem hierarquizar ninguém. Eu falo de verdade, professor, de verdade, sempre quando eu puder falar, eu irei falar e vou carregar, né, a sua forma cuidadosa, respeitosa, de conduzir todas nós, sem colocar alguém lá em cima ou alguém lá embaixo. Acho que é uma coisa muito bacana que ele tem. Obrigado mesmo, fiquei até sem graça agora. Mas de verdade, professor Rodrigo, nossa, eu acho que a forma que você conduz esse tanto de mulheres, meu Deus do céu, é maravilhosa, e assim, respeitando as especificidades de cada uma, Gláucia. Ele é simplesmente muito cuidadoso e sabe avaliar todas as pérolas que ele tem. E com muito respeito, com muito cuidado, com amizade, com carinho. De verdade, ele sabe que eu não estou rasgando seda, que eu só rasgo o divino. É verdade, professor, mas é de verdade, está de parabéns. De parabéns mesmo. Obrigado mesmo. A gente constrói junto a equipe nossa, né? Sim, e ele nos dá essa liberdade de fazer o que é legal, não existe esse negócio de ficar vigiando, porque ele acredita na gente. Ele acredita em cada uma de nós. Né? A Bruna chegou agora, ela sentiu, né, Bruna, tudo isso que eu estou colocando aqui. Por isso que eu falei que eu assino embaixo. Né? Uma pessoa chega no ambiente, ela já tem a liberdade para poder fazer acontecer. Só mandava mensagem, os áudios, né? Que não era áudio, era música, como diz meu marido, Rodrigo, eu quero fazer isso. Manda brasa. E o apoio e a confiança, né? E como a gente ter essa. Não é só a palavra liberdade, a gente ter o conforto de saber que tem alguém por nós.
Sim. Né? Confia no trabalho, que está ali cuidando e zelando, e como você disse, de uma forma respeitosa, porque os altos cargos, os cargos de coordenação, são cargos de ego, né? Sim. Você tem outros coordenadores, você sabe disso. Então, quando você vê uma pessoa em que o ego não sobrepõe a realização do trabalho, que conduz muito bem, é muito gratificante. É uma inspiração, realmente. O Rodrigo, ele compartilha conosco encaminhamentos que é dele, mas ele tem um cuidado tanto, né, de vamos conversar, do diálogo, da dialética do Marx. Isso é maravilhoso, professor, de verdade. Eu tenho aprendido muito com você, sabe? Muito com você. Isso. Vou até tirar minha câmera aqui agora. Não, de verdade, falo isso do fundo do meu coração, de verdade mesmo. Eu sempre comento isso. Inclusive nas aulas, a Gabriela Felício está, eu ministrei para ela. A Gabi entrou. Pois é, gestão do projeto educativo. Eu falo que é um exemplo de uma coordenação coletiva, a do Rodrigo, que inclusive dá muito mais trabalho para ele, né, Bruna? Porque eu vi esse tanto de gente, mas ele tem todo esse cuidado de se expor, né? De pôr o rosto mesmo à mostra, ele faz isso. E geralmente as pessoas que ocupam a ponta dele, o lugar dele, elas preferem o quê? Se esconder através do poder, conforme você disse muito bem. E é muito mais fácil a gente bater o martelo. Ele não, ele está ali para dialogar, para conversar e para ouvir. Então, professor, acho que você só tem esse grupo de peso, de excelência, porque você é a nossa referência, nós somos os seus espelhos, os seus meros espelhos. Obrigado demais pelas palavras, viu, Polly? Até sem graça. Isso é verdade. Mas então, eu até perdi o que tá falando, né? Ele deve estar lilás. Lilás, aqui o que falou. Vocês estão me vendo, né, gente? Não. Sim. Eu não estou. Estamos, mas não estou vendo se está lilás. Tá de cima aqui, não tá aparecendo, mas deve estar lilás. Tá lilás. Mas eu tava falando com vocês, né, até chamei aqui a Bruna, né? Porque as meninas parece que foram a Julie e a Amanda que procuraram a Bruna, não foi, Bruna, para fazer o artigo? O processo foi assim, pessoal. Na primeira semana de aula, né, só para vocês entenderem, a Julie é de uma turma e a Amanda é de outra. Elas estão em períodos diferentes, turmas diferentes, que eu dei a mesma disciplina para as duas turmas, mas em dias diferentes. E aí, nas conversas com as turmas, nessa chegada ainda no presencial, eu conversei muito com os meninos, dizendo o seguinte, falei assim, olha, a única coisa que distancia onde eu estou e você, estudante, está é tempo. Então, hoje eu estou aqui, amanhã vocês serão meus colegas de trabalho na própria faculdade. Só que para a gente, se for uma meta de vida de vocês, ela tem que vir com trabalho, esforço e dedicação. Só que o que eu penso é que se vocês têm esse desejo, né, de investir nessa carreira acadêmica, vocês precisam saber onde começar, porque foi uma coisa que na minha trajetória me fez falta, né? Eu não tive professores para dizer, olha, você tem a possibilidade de publicação, ou existe o depois. Então, eu falei com eles que eu tinha um compromisso com essas duas turmas de ser essa ponte, de apresentar possibilidades para eles e que eu estaria aberta, inclusive dei alguns eventos, falei, olha, em setembro tem mesmo finalizando o nosso semestre, estamos aí. E aí, a Amanda foi a primeira que chegou e falou assim, não, olha, fiquei interessada, eu quero. E a Júlia, eu catei ela no cantinho, que a gente sabe, né, quando a pessoa tem ali a vontade, os olhos brilham de uma maneira diferente, né? E parte do nosso trabalho enquanto docente é fazer essa leitura também. E aí já falei, opa, tô vendo dois olhinhos brilhando ali. Acho que a gente já pode começar a trabalhar. E aí surgiu, eu participei de um simpósio de pedagogia e que aí, numa edição extraordinária, eles iam fazer uma nova edição de publicação para trabalhar o que era esse trabalhar no meio da pandemia. E na disciplina delas, eu propus uma inversão, um outro conceito de sala de aula invertida, em que a gente fez uso de uma ferramenta que chama Class Dojo, voltada para os anos iniciais, na verdade, em que eu virei aluna da turma e eles foram meus professores. Então, nós temos um cronograma e que era tudo invertido, né? Eles que tinham que propor as atividades, elas tinham que estar alinhadas com a BNCC, esse processo todo.
E aí eu propus para elas, a gente, vamos conversar, vamos escrever sobre como está sendo no meio dessa pandemia, essa coisa louca, a gente viver a experiência, porque o meio digital, ele está enraizado mais do que nunca na nossa realidade. Então, é meu compromisso que vocês também estejam preparadas para trabalhar com a sala de aula virtual. Então, foi uma iniciativa nesse sentido. E aí, da gente escrever como é que está sendo para vocês, como é que está sendo para mim, e aí surgiu a ideia. Aí a gente abriu, né, essa escrita no Docs. Aí, num primeiro momento, a gente fez uma tempestade de ideias mesmo. Então, Julie trouxe as ideias e as referências que ela tinha, a Amanda trouxe, e aí depois a gente foi conversando para poder fazer essa escrita colaborativa, né? E no fim é um texto nosso. Acima de qualquer coisa, é um texto nosso, né? Com referências, né? Eu e Paulo Freire, a gente foi alguma coisa nas outras vidas, então tem uma referência de Freire muito forte no texto, né? E tudo, mas fazendo essas conjecturas teóricas que permitiu ao terceiro texto, né? Eu falei com elas assim, mas tá, todo texto tem que ter um embasamento teórico. E aí, o que você traz de teoria para aqui para a gente conversar? E aí fazer esse diálogo, teoria e prática, que o fruto foi esse relato de experiência, mas com uma embasagem teórica que ficou bacana, né, meninas? A leitura, assim, ficou uma leitura bacana. Eu queria trazer a Amanda. Ô, Amanda, você tá nos ouvindo? Tô sim, Rodrigo. Então, nos conta um pouquinho dessa experiência sua com a Bruna, mas a Julie. Pronto. Então, não tem como começar falando sobre o quão eu acho engraçado de estar aqui agora, porque no dia que a Bruna me convidou, a primeira pessoa que eu mandei mensagem foi para Dona Poliana. Porque Dona Poliana tá cansada de saber que é a minha maior referência. Ah, meu Deus do céu! A Bruna tá aí, que eu não tô vendo ela, eu quero falar dela, mas eu quero que ela escute, cadê ela? Tô ouvindo. Tá aí, professora? Ela está? Voltou? Então, a Poli, eu sempre fui apaixonada pela Poli, né, gente? Uma novidade, nada de novo sobre o sol. Mas aí, conheci a Bruna no início do semestre e também foi amor à primeira vista. Eu falei com o pessoal que eu sento assim, gente, que mulher maravilhosa. Quero ser assim quando eu crescer. Que é a mesma coisa que eu sempre falei da Poli. Sempre tive como referência. Então pensei, né? Ganhei uma nova referência. Só que o nosso tempo de contato, assim, cara a cara, foi muito pouco, porque as aulas começaram e logo já pararam. Então eu não tive esse tempo de pessoalmente estar conversando tanto com ela, foram poucas aulas, mas assim, já amei. E aí a gente foi pro modelo online. E a Bruna deu um show. Assim, um show à par, foi a aula dela online. Tanto que eu te mandei e-mail, Rodrigo, você não me deixa mentir. Mandei um e-mail falando que eu queria ela de novo semestre que vem, porque eu estava apaixonada. E aí, no meio disso tudo, ela me fez o convite. E eu fiquei, assim, super emocionada. Falei, gente, como assim? Porque a Poli, né, já sabia de antes que eu tenho muita vontade de entrar nesse meio acadêmico. Mas também tenho muitas dúvidas. Inclusive, a Bruna tem conversado muito comigo. E quando a Bruna me chamou, a primeira coisa que eu cliquei foi isso. Eu falei, nossa, gente, já é um pezinho. Claro. Para eu começar a pensar. Então, Rodrigo, o convite foi assim, não poderia ter sido melhor hora. Acho que tanto o memorial que eu escrevi para a Poli, quanto para o artigo com a Bruna, foram duas válvulas de escape para mim nesse momento, onde todo mundo passou por momentos difíceis, para mim não foi diferente. Então, a escrita para mim, dos dois, foi esse escape, mas a escrita com a Bruna me fez pensar muita coisa sobre quem eu quero ser e como eu vou fazer para chegar lá. E a gente às vezes quer tanta coisa, mas como a Bruna falou, a gente não sabe como começar. Então eu acho que falta um pouquinho, não só lá na faculdade, eu falo nos cursos de pedagogia, nas licenciaturas em geral, esse incentivo a esse lado acadêmico. Porque a gente estuda muito, né, para dar aula em sala de aula, tudo certinho, mas acaba que essa pegada fica um pouco assim, é muita coisa,
Mas eu acho que, assim, se eu tivesse que dar alguma crítica construtiva, seria que para que mais professores tivessem essa iniciativa. Não só de pegar e falar, vamos escrever, mas de incentivar, de mostrar caminhos. Falar, ó, você pode fazer desse jeito, você pode pesquisar em tal lugar. Sabe, eu acho que seria uma pontezinha que torna muito mais fácil, porque eu tenho certeza que eu tenho esse sonho e eu tô tendo pessoas que me auxiliam, mas muita gente não vai ter. Muita gente passa pela faculdade, aprende o que tá ali e nunca nem vai pensar nesse meio. Então, assim, para mim, a escrita do artigo, a publicação do artigo significa tanta coisa que eu não conseguiria nem externar aqui para vocês, nem que eu ficasse aqui até amanhã. Significa uma conquista, e eu acho que a conquista maior é a Bruna ter me escolhido, eu e a Julie, mas assim, no meio de tanta gente incrível, porque os nossos períodos estão lotados de pessoas maravilhosas, mas dela ter, não sei, catado essa vontade, assim, que é imensa no meu coração, pode saber sempre. Sempre que eu tenho oportunidade, eu fico lá, Poli, quero ter. Pode chegar lá. Vai. Sempre me ajudando. E agora, meu cristalzinho, Bruna. Rodrigo, quero ir de novo semestre que vem, por favor. A Bruna foi um achado. Há tempos eu não vi uma professora tão comprometida. Porque nós temos professores incríveis. Assim, não tem um professor que eu não goste na faculdade. Mas professores com ideias diferentes e essa vontade de fazer diferente é muito raro. Porque o que a Bruna propôs para a gente desse modelo de sala de aula invertida deu trabalho para ela. Muito trabalho para ela. Porque muita gente ficou, nossa, como assim? E tal. E eu sei que seria muito mais fácil para ela passar uma prova. A aula prova acabou, né? Do mesmo jeito que a Poli propôs pra gente memorial. Quantos memoriais Poliana não leu? Nossa! 20 páginas. Então, eu acho que na hora da contratação de um professor para a faculdade, é pegar isso, quem quer fazer diferente, quem quer mostrar outros caminhos. E em contrapartida, eu penso que quando eu falo que eu quero também dar aula para a faculdade, que eu quero seguir esse caminho, eu tenho que pensar que a minha responsabilidade vai ser isso que eu estou cobrando hoje. Essa professora que eu quero ter hoje é a professora que eu tenho que ser no futuro. Porque senão não vale de nada o que eu estou cobrando aqui. Exatamente. Então, verdade, assim, Amanda. Impecável. O que a Bruna fez pela gente, não só por mim, pela Júlia, pelo artigo, mas eu falo pela nossa turma. Pelo trabalho tão difícil que foi que eu sei para ela, que não foi fácil. Algumas pessoas não concordaram, outras pessoas concordaram, mas dela ter pego e falado, não, vamos fazer diferente, eu quero ver se vocês aprenderam mesmo. E eu teve uma aula nossa que foi tipo, mais de 1 hora só explicando, e o pessoal aí, assim, meio doido, confuso, 30 vezes a mesma coisa. E eu tava daqui, gente, coitada. E ela falava 20 vezes. Não, mas é isso. Mas eu não entendi. Calma que eu vou explicar de novo. Ela explicava de novo. Com a mesma paciência, como se ela estivesse explicando pela primeira vez. Então... Mas aqui, Amanda, eu realmente não sei ainda quais períodos, né? A Bruna, a Poli, a Ana Carla, a Cris, todo mundo vai lecionar. Ainda não sei certinho, não. Teremos isso ainda semana que vem prontinho. Mas independente da Bruna estar com você semestre que vem, ela está na faculdade. Então, você, né, Bruna? No corredor, no e-mail, no Google Docs, você pode que uma... A Bruna agora, a Bruna cometeu um erro esse semestre. Ela me deu o WhatsApp dela. Acabou, tadinha. Ela não tem como fugir de mim mais. Agora é WhatsApp, gente. Quer mais pessoal que isso? Não, tá certa. Mas eu queria muito que ela me desse aula.
Queria demais, viu, Rodrigo? Queria poli de novo. Tô caminhando pro fim, Rodrigo. Tô indo pro sexto período. Sexto. Assim, Ana Carla... Passou muito rápido, né? Passou rápido, poli. Eu entrei na faculdade ontem e agora eu já tô pensando no final. Mas eu acho que a faculdade teve uma mudança, eu acho, desde que eu entrei para agora. Quando eu entrei, que eu era novata, eu ouvia diversas coisas sobre problemas. Muitos problemas, problema no AVA, problema no sistema, problema com o professor. Hoje em dia eu não vejo isso mais. Hoje em dia o que eu vejo é uma equipe sempre de prontidão. Tá todo mundo sempre ali. Se a gente precisa, a gente sempre tem alguém a quem recorrer. E eu vejo pelas amizades que eu tenho em outras faculdades, isso é muito difícil de ter. Verdade. O que a Polly falou sobre o Rodrigo é muito sincero, porque igual sempre que eu te mando um e-mail, você responde. Qualquer coisa, tá sempre ali. São pessoas de fácil acesso e pessoas que a gente tanto precisa. Até mesmo os professores. Eu sei que eu tenho... se eu não concordar com alguma coisa, se eu tiver muita dificuldade, eu tenho uma acessibilidade às professoras que é muito difícil da gente ter. Eu sei que eu poderia conversar, eu sei que eu poderia expor minha opinião e ser ouvida. Então, são coisas assim que eu acho que na hora de uma pessoa escolher aonde estudar, são umas coisinhas assim que a gente não pega, mas quando você está no dia a dia fazem falta se você não tem. Porque o caminho da faculdade é muito difícil. Principalmente para quem tem que trabalhar, quem tem que trabalhar o dia inteiro, vai para faculdade de noite, quem tem filho, quem tem marido, quem tem casa. Então, assim, ter amparo nesse momento, eu acho que é meio caminho andado. Nessa sua observação, Amanda, fazendo aqui um paralelo, o ano passado nós tivemos um evento lá no Sebrae, do curso de Ciências Contábeis. E no curso de contábeis, nós temos um laboratório que chama NAF, que é o Núcleo de Apoio Fiscal, que é uma parceria da faculdade com a Receita Federal. E aí nós fomos para essa feira no Sebrae, junto com o PUC, com o FUMEC, com várias outras instituições, né, tão importantes como a nossa, tão grandes como a nossa, né, vamos dizer assim. E os nossos alunos que estavam lá, né, nos representando nesse nosso laboratório, tiveram contato direto com alunos do mesmo laboratório de outras instituições. E no primeiro dia eles vieram me procurar: Rodrigo, nós estamos no céu e não sabemos disso. E por quê? Nossa, nós temos recurso que a PUC não tem. Nós temos acessibilidade que a FUMEC não tem. Eles foram me apontando algumas vantagens que nós temos em relação a outras faculdades, que eu falei assim: gente, isso a gente sempre fala com vocês, né? Isso nós sempre estamos pontuando para vocês. Só que às vezes a gente fica tão assim, diria, fechado no nosso, né, no nosso mundo, que a gente esquece de olhar lá fora, né? Olhar um pouquinho o que acontece no mundo lá de fora. E eu entendo vocês que às vezes assim, eu tenho um problema no AVA, no portal, né? Só que eu sempre falo com os professores o seguinte: imagina o seguinte, cada 10 vezes que você entrou no portal, você buscou o recurso do portal, quantas você conseguiu e quantas você não conseguiu? A porcentagem de não conseguir é muito pequena em relação à porcentagem de conseguir, né? É só um exemplo. Só que às vezes o que marca na gente vamos dizer assim, é o negativo, né? Que às vezes marca na gente muito, muito forte. E infelizmente a gente esquece, né, de falar assim: não, foi bacana aquele dia, foi legal aquele dia. Igual você falou, aquela aula da Bruna foi maravilhosa, o memorial da Polio me ajudou demais. Isso a gente tem que lembrar, buscar sempre, para se motivar,
para falar assim, gente, eu estou numa faculdade que eu tenho apoio do professor para fazer um artigo, estou na faculdade que tem apoio da coordenação para fazer isso, e eu estou conseguindo construir uma carreira, igual as meninas aqui, né, a Evelyn e a Gláucia, né, conseguiram construir uma carreira delas, estão num outro nível da caminhada delas, né, da carreira delas individual, e a gente tem que pôr isso sempre no top 1 da lista, da nossa lista, assim, para lembrar, assim, né, isso foi importante para mim nesse dia na faculdade. A gente consegue, às vezes, ganhar muito mais com isso, né? Sim, o Rodrigo, é igual. Deixa eu só comentar uma coisa aqui sobre isso com o Rodrigo. E a Amanda e a Julie podem confirmar isso. Durante essa experiência, por exemplo, do Class Dojo, o que a gente reparou? Que, na verdade, até muito do que se dizia problema com o AVA era falta de saber mexer com a ferramenta virtual. Então, eu atuei com quase 60 alunos esse semestre e eu posso dizer com segurança que mais de 70% deles não tinham domínio de ferramentas tecnológicas. Então, muitos dos problemas que acabam chegando na coordenação são por falta de saber trabalhar com as ferramentas tecnológicas hoje, né? Antes da interrupção das aulas, vocês vão lembrar que o nosso plano era, inclusive, eu cheguei ao ponto de falar com eles, não, nós vamos para o laboratório e a gente vai aprender a mexer no AVA. Aí, depois do laboratório, eu quero ver se vocês vão reclamar, porque a gente vai aprender. Aí, eu quero fazer a meia-culpa aqui. Eu não consegui dar o suporte para a Bruna, que é novata, para pegar o AVA direitinho, porque ela entrou, foi naquela enturmação, a Poli sabe o que é isso, né, Poli? Enturmação, cria sala, pega o professor, e aí eu não consegui dar o suporte para ela. Aí eu consegui uma professora para ajudá-la, né? E eu falei, Bruna, vai pegando aí, você vai me falando, vai me perguntando, eu vou te ajudando. E ela foi desbravando lá o portal e deu super certo. Mas o parênteses era esse, assim, que até que essa questão da pandemia nos elucidou essa questão também, dessa necessidade dos alunos também estarem preparados para trabalhar com as ferramentas tecnológicas. Não vai ser uma coisa só durante a faculdade, vai estar presente na nossa vida cada vez mais forte, né? Com certeza. Sim, eu acho importante a gente falar disso também, porque eu tive alguns colegas de sala, até de outros períodos que eu não conhecia, que me procuraram para pedir ajuda na época do Class Dojo. E assim, por mais que eu explicasse, às vezes as pessoas eram relutantes, não queriam, não sei, não ouviam, não tinha aquela paciência. Teve uma colega que me ligou, e aí eu falei com ela, faz isso, mas eu não sei, eu falei, mas eu tô te dando passo a passo, calma. Vai abrir, vai fazer assim. Mas eu não sei. Eu falei, não, você sabe. Você vai abrir o navegador da sua... Eu não tenho isso. Tem sim. É o seu Googlezinho aí que você abre. Então, às vezes, muitos dos problemas que a gente tem com a AVA, talvez realmente seja esse problema de acesso da pessoa, de não ter pegado, de não ter... Sabe? Não sei, talvez... Uma aula seria bacana para isso, mais no inicinho da faculdade também já seria legal para já começar já dando esse empurrãozinho. Às vezes também da própria pessoa dar uma sentada lá na faculdade um dia e, sabe, dar uma... Eu não sei o que falta, mas isso ficou muito nítido para mim, que às vezes a gente acha que não, que a acessibilidade tá para todo mundo tem telefone, todo mundo mexe com isso, mexe com aquilo. Não é. Não. É muito interessante essa questão realmente de entrar no portal. Eu vejo da seguinte forma: realmente muita gente vem sem uma estrutura mesmo em relação até mesmo ao acesso, né? Pessoas que realmente, assim como a gente vê em escola pública, as pessoas estão ali se engajando, né, numa vida acadêmica e também não têm acesso ao computador, né, em casa, que só tem acesso na faculdade, só tem aquele tempo para aprender ali, e às vezes aquele tempo já está na hora da aula e não tem como, né, às vezes só tem o celular, mas também não sabe como acessar pelo celular, e eu acho que um pouco é essa carência mesmo, sabe? Que vem de uma falta de infraestrutura social mesmo, né, que ocorre.
A outra, por exemplo, eu ficava logada 24 horas, né, no meu celular. Então, assim, eu mexi muito, eu sou totalmente assim, meu celular não desliga, né, 24 horas ligado. Então, tudo meu tem notificação para tudo. Então, é justamente isso. Se você não tem acesso ao computador, ensinar como acessar pelo celular, sabe? De repente, juntar turno, porque a nossa vida daqui para frente, ainda mais depois de todos esses acontecimentos, vai ser muito online mesmo, né? Voltar ao que era antes, né? Deve ser difícil, né, Glaucia? Agora, neste momento, é um pouco fora da realidade. A gente ainda está no meio do filme ainda, né? Tentando achar a cura ainda. Então, o nosso filme real da vida está um pouco nesse processo. E eu acho que é isso, jogar um pouco mais dessas instruções das pessoas que não têm mesmo, não sabem mexer com informática, nunca ligaram um computador e agora está na faculdade, precisa ver aula online, como é que eu vou enviar, salvar, sabe? Formatar, não sabe às vezes como formatar, então eu acho que é legal ter essa ideia de uma formação para esses alunos, sabe? Também E acho. assim, e é muito legal levar isso, porque hoje, até para o trabalho, se você vai fazer qualquer tipo de trabalho, hoje a gente precisa um pouco, nem que seja mínima, dessa formação. E aí é muito legal Pitágoras levar essa ideia de formar, né? Um pouquinho, não é formar, mas instruir melhor, né? Acaba sendo formar, sim. Essas pessoas que não tiveram essa acessibilidade tão real que outras tiveram ou têm, né? Então, acho que é um pouco isso aí, essa ideia mesmo. Sim, eu também acho muito importante. Eu acho que me ocorreu assim, não em nenhum colega de faculdade, mas pessoas do meu convívio que falaram: eu vou trancar porque não presta online, não vai ter jeito, vou trancar, quando voltar, volto. Tem que ter calma, porque assim, assim como nós estamos nos adaptando, os professores também estão se adaptando, professores que uma vida inteira deram aula tete a tete ali estão se adaptando ao online. E eu não tenho nada a dizer negativo sobre o período que eu vivi. Assim, sobre aprendizado. Claro que é diferente, claro que tem coisas que a gente não consegue fazer, tem trabalhos que a gente não consegue executar, mas por tudo que a gente está vivendo, para mim foi extremamente produtivo. Deu extremamente certo. E eu acho que o caminho é esse mesmo, porque as coisas eu não sei se vão voltar tão ao normal quanto eram antes. Eu acho que vão ficar alguns resquícios do que a gente viveu. E mesmo tirando isso, tirando o corona, tirando a pandemia, a tendência do mundo é ficar bem mais online, ficar bem mais essa inserção de tecnologia, não só para encontros, mas hoje em dia você vai trabalhar numa escola, você tem reuniões online, você tem que acessar a BNCC para você fazer seu planejamento. Então, assim, não tem como fugir mais disso. Então, eu acho que seria interessante para as faculdades começarem a pensar como que vão fazer aí para dar uma ajuda aos alunos, porque não é todo mundo que está inserido nisso, não. Isso, para mim, ficou muito claro nesse período que passou, principalmente na matéria da Bruna, onde a gente teve esse modelo de sala de aula invertida, que o pessoal ainda tem muita dificuldade. Por mais que esteja com o celular na mão, todas as ferramentas na mão estão com tudo ali, mas não dão conta de fazer essa unção de tudo que tem. Então, eu acho que seria interessante para pensar para o futuro umas aulas, não sei, informática básica. Assim, são só ideias, mas eu acho que é uma coisa interessante a começar a se pensar, porque a gente não pode ficar passando por cima disso, não, porque tem gente que sofre, que sofre quando não consegue formatar, que sofre quando não consegue acessar, quando não consegue acompanhar o resto do pessoal fazendo. Então, acho que é uma coisa para pensar, sim.
E a Poli está ali também. Eu começava quase todas as aulas com essa fala esse semestre, que foi muito importante, assim. Não sei se Poli compartilha esse sentimento comigo. Eu terminei o semestre muito cansada, no sentido seguinte: há uma diferença enorme que os meninos ficavam. Ah, porque estamos em AD? Eu dizia a eles: nós não estamos em AD, nós estamos em aula remota. Porque tem uma professora que está aqui 24 horas no ar, atendendo todas as demandas. EAD não é assim. EAD não é assim. Então, o Rodrigo, toda aula falava, vamos lembrar, pessoal, 1, 2 e estamos em aula remota, não é modelo em AD. Porque aí começou esse movimento, será que eu tranco? Não, porque a aula em AD... Não, vocês não estão. Inclusive, a assistência, em certa maneira, foi até muito maior do que a presencial. Porque vocês todos agora têm o meu telefone, então você precisa, até hoje, assim, né? O Rodrigo viu, às vezes eu ficava incomodando ele para interativa, ou demandas que às vezes nem eram necessariamente da disciplina, mas o aluno, ele ter ali e falar assim, ó, me ajuda, e ter esse canal, e ter esse retorno, né? Então, uma coisa assim que eu daqui para frente quero frisar com eles ainda mais é esse entendimento do que a aula remota está trazendo para eles em termos de acompanhamento do progresso de formação deles, né? Que é um diferencial muito grande. A Julie mandou um textinho aqui, vou ler para vocês aqui. Ela diz, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de poder participar. Eu confesso que estava desmotivada e participar desse processo, do projeto, me deu motivação para seguir. Eu caí de paraquedas no curso de pedagogia. No início, não era o que eu queria. Sou aluna bolsista do ProUni e tinha feito inscrição para o curso de letras. Porém, na época, não formou uma turma. Então, eu fiz uma... Então, eu fiz uma reopção para o curso de pedagogia. No início, eu fiquei muito perdida e quis desistir, mas a Celinha me deu incentivo para continuar. Eu sou amante da escrita, escrevo contos, já apresentei um texto meu em uma das aulas da Crisley. Então, participar da construção deste artigo é muito significativo para mim. Julie. Olha! Ô, Bruna, você colocou essa questão em relação ao envolvimento dos alunos devido a esse cenário das aulas remotas. Só rapidinho, eu sei que vocês já devem estar cansados. Muitas e muitos alunos, Bruna, eu acho que eles ficaram muito mais empoderados, com muito mais responsabilidade com esse formato de aulas remotas do que presenciais. A qualidade dos trabalhos, o envolvimento, e olha que eu priorizei, né, Amanda, trabalhos, assim, individuais. Então, foi perfeito. Pois é, porque a Poliana, ela fica muito próxima da Amanda, imbricada com a Bruna, e eu não consigo entender quem é quem ali naquele meio. Então, por mais que os memoriais, por mais que os recontos, isso tenha dado assim, um pouquinho de trabalho para a Poliana corrigir, eu consegui identificar o percurso de cada um de vocês. Então, isso foi muito bom. Eu acho que vocês saíram muito mais empoderados desse processo. Como se diz, eu consigo, eu posso, por mais que a Amanda é minha companheira de trabalho, eu também dou conta. O que eu não sei, eu vou perguntar para o meu colega mais próximo, eu irei perguntar para a Poliana. Inclusive, as pessoas que às vezes ficaram nos exames especiais, eu achei até muito interessante, porque elas puderam me mostrar um outro lado que eu não conhecia, porque foram elas, e não foi um trabalho coletivo. A coletividade, ela nos mistura, é muito bricolado. Então, nesse formato, eu consegui entender quem é quem no curso de pedagogia da Faculdade de Pitágoras. Né? Perfeito. É só isso, gente, que eu queria dizer. Tá? Eu acho que o Rodrigo está falando, mas eu não estou ouvindo, não. Eu também não. Professor? Rodrigo? Eu também não estou ouvindo. Estou vendo só você. Estamos sem te ouvindo. Rodrigo? Professor Rodrigo? Oi.
que deu alguma coisa errada lá. Vou mandar para ele aqui. Mas, ô, Poli, Pode ser internet, né? Alô? Todo mundo está Alô? online, né, neste momento. Aí. Aí, agora deu, Rodrigo. Deu? Pode fechar, Amanda. Não, tá. o Paulo, eu tava falando o seguinte, que a distância aproximou, né? Aproximou. Com certeza, professor. Com certeza. Eu também senti isso também. Eu senti que meus alunos, das minhas aulas, eu tive muito mais contato individual com eles. Porque na sala, a gente dá aula, a gente tem aquela, né, grupo de alunos, cada um no seu, na sua carteira, e a gente dá aula, acabou a aula, vamos embora. Agora aqui, pelo Teams, por exemplo, a gente tem que ter aquela conversa mais individual. Eu achei que aproximou mais. Sim. Aproximou, responsabilizou, mostrou quem é quem, né? As nossas habilidades, as fragilidades, onde eu preciso trabalhar mais. Eu acho que foi muito produtivo, inclusive para mim, né? Eu aprendi a repensar as minhas práticas. Eu ainda sou um pouco, eu estou mostrando para lá, porque são os meus livros, ficam aqui. Aquela professora do papel, do riscar. Então, a tecnologia, indiscutivelmente, ela precisa estar presente, sim. Eu acho que todo mundo aprendeu a aprender. Inclusive, de falar com os meninos assim, onde que eu clico aqui, gente? Professora, essa mãozinha aqui. É que eu acho que uma das grandes qualidades que eu tenho, vocês que convivem comigo, eu acho que é a humildade. Eu sou uma pessoa muito tranquila quanto a isso. Com certeza. Eu não sei, eu não preciso de, né, ficar criando personas que não é da Poli. Inclusive, Bruna, eu acho que você deveria depois compartilhar comigo essa tecnologia que você compartilhou com os meninos, tá? Eu quero aprender, viu, Bruna? Aqui, mas daria até um bom artigo, hein? Esse estudo sobre a distância, né? Na pandemia, as aulas da pandemia, hein? Daria um bom artigo, hein? Com certeza. Só fechando o que a Poli falou, eu teve uma professora, uma matéria, que ela pediu no final um feedback sobre a matéria e tudo. E a única coisa que eu dei de feedback, assim, como um pedido mesmo, fosse mais trabalhos individuais. Porque a Poli sabe. Eu acho importante, né, os trabalhos em grupo, coletivo, mas eu sinto falta demais de trabalhos individuais. Eu falo assim, tanto para mim quanto para... Porque eu tenho uma certa facilidade para pegar as coisas, eu, assim, dou conta. Mas tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. E eu acho que quando essas pessoas elas têm essa responsabilidade de fazer sozinhas, elas pegam e elas dão conta e elas veem que elas dão conta. Sim. E quando você faz trabalho em grupo, acaba que cada um faz uma partezinha, aí depois todo mundo junta, aí fica aquela coisa, uma pessoa faz o que tem mais facilidade e acaba não fazendo o que tem dificuldade. Quando você faz sozinho, você tem que pegar o que você tem dificuldade. Isso é super positivo. É super positivo, porque você tem que aprender. É verdade, Amanda. É engraçado isso, Amanda, que você fala, porque na trajetória, assim, inclusive de trabalhos, enfim, dentro do curso, na verdade, eu tive uma outra trajetória. Como eu sou muito rígida em termos de trabalho, de coisas. Eu também sou bastante. Então, assim, e era muito bacana porque as meninas, né, a Flávia, a Ângela, assim, o pessoal que fazia trabalho comigo, comprava muita ideia no sentido assim, porque quando a gente ia fazer o trabalho, ninguém fazia uma partezinha, todo mundo fazia o todo. Então, todo mundo tinha que saber de tudo. Era assim, e era muito bacana porque todo mundo comprava essa ideia do todo mundo tem que saber. E, claro, sempre tem a parte que se identifica, né? E é muito legal isso dentro do meu período do percurso dentro da faculdade. E eu, assim, as meninas, todo mundo, legal, bacana, e acreditava nessa ideia, porque saía com esse todo, mesmo que cada uma programava o que realmente batia melhor, né, para ela
enfim, se expressar no trabalho, fazer, escrever, mas eu concordo com essa questão da individualidade, eu acho muito bacana, mas dentro da minha trajetória eu mudei um pouco isso, sabe? Eu acho que o individual é o conhecimento que você leva, né? O que você está levando dali, né? É muito bacana. Então, acho que se todo mundo sabe, para não ficar aquela coisa, cada um faz uma partezinha, você fica com essa parte, você lê essa parte. Não, quando todo mundo sabe do todo, quando você não dá conta daquela sua parte, o outro vem e te carrega junto. Eu acho que esse é o legal do trabalho. Sim, essa parte é realmente bem positiva, mas... Não, super concordo com o que você falou. Tem um pouquinho a fala da Amanda, que é porque como a gente tem... isso foi uma questão que eu observei também nos períodos, né? São períodos mistos, então nós tínhamos lá na turma da Amanda, se não me engano, segundo, terceiro e quinto. Então, até para poder fazer esses arranjos, eles exigem alguns cuidados, porque as pessoas têm momentos diferentes da vida, de construção de aprendizagem, de relações, porque trabalho em grupo, antes de tudo, é uma relação. Você busca aquele que você se sente aquele que você se identifica. Né? Sim. Por isso que eu falei que eu peguei todas as turmas, porque eu passei por todas as turmas. Quando eu estava lá no quinto, eu tinha aula no primeiro, aí tinha aula no segundo, no terceiro. Enfim, eu peguei todas as turmas. Então, assim, eu entendo essa relação que a Amanda fala. Sim, eu acho só bem queria fazer um parênteses, que isso é uma coisa que eu venho de uma instituição de formação de graduação, assim, de um formato diferente, mas que eu vi isso de uma maneira muito positiva, sabe, Glaucia? Porque, enquanto professor, né, o pedagogo ele é muito versátil, como você mesmo falou, ele pode atuar no hospital, ele pode atuar numa empresa, ele pode coordenar uma escola. Então, a gente está imbricado em relações humanas. Então, essa possibilidade de você conviver com o diverso durante a sua graduação é muito importante, né? De você entender que no momento que o colega está se colocando, você não pode concordar, mas você vai ter a paciência e a decência de ouvi-lo, entendê-lo e aprender, né? Então, isso é uma coisa que, na verdade, os meninos apresentavam como queixa, e eu fiquei muito encantada, eu como quem está chegando, né? Dessa possibilidade. Olha as tessituras possíveis aí nesse contexto, né? Vão ser profissionais que vão sair da faculdade de Pitágoras sabendo se relacionar, porque eles já conviveram com tudo, né? E vão enfrentar isso no mercado de trabalho. Sabe o que eu falava nas aulas de literatura? Porque era uma turma com um número muito mais expressivo. Resiliência. Por favor. Resiliência, gente. Porque o colega fala... Gente, mas se ele está falando é porque ele tem necessidade de falar. Vamos ouvir, gente. Eu sei que as aulas foram um pouquinho tensas no início, porque, de fato, era tudo muito novo. Eu falava, gente, as alteridades. Ao final do curso, né, da disciplina, estava todo mundo ali, sabe, com as arestas lixadas. É isso mesmo. E a pedagogia, gente, ela é pedagogia que também se constrói e reconstrói no conflito. O conflito, ele faz parte, gente. Você imagina aquele casamento que o seu marido todo dia concorda, discorda. A gente tem que bagunçar a casa. Então, o conflito, ele faz parte. O conflito, ele faz parte. Não é verdade? Não é todo mundo quietinho. Desliga essa câmera. Não é hora do menino te abraçar, o filho. Você está estudando. É como se você estivesse lá. Isso faz parte do show, gente. Mas o que é isso? Como gerir uma escola? Será que todos os professores eles estão na mesma harmonia? O conflito, ele faz parte do show. Pronto. É isso que a gente tem que pensar. Tá no pacote, né, Bruno? Tá no pacote. Que pacote? É um pacotão. Entendeu? Quando eu casei com o Divino, meu pai entregou para ele um pacotaço. Segura isso aí. Se resolvam. É brincadeira, gente. Não pode devolver, não, viu, Amanda? Oi, gente, é só para esquentar a nossa conversa aqui. Ótimo, adorei. Ai, que pacote, hein? Ai, meu Deus. Pacotaço. Maravilhoso pacote. Ai, gente. Gente, saudade dessas conversas, né? Não. Eu queria agradecer demais a vocês, tá? Obrigada, professor. Especial a Gláucia, a Evelyn, que vieram, né?
nos prestigiar aqui com um pouquinho do tempo delas, nos contar um pouquinho da experiência que elas tiveram na faculdade, né? A Amanda e a Júlia, que estão aqui com os olhinhos brilhando, né? Eu via no rostinho delas, assim, da Amanda, nossa, os olhos brilhando, a empolgação tá pululando, assim. Que bom, Amanda, parabéns por isso, tá? Continue assim, não perca essa vontade de acontecer, né, de ser, tá? Continue com essa dedicação toda. E veja que também aqui a Poliana e a Bruna, que vieram assim nos prestigiar assim, nas férias dela, gente, detalhe, nas férias dela. Nos trouxeram essa... Deixa eu te fazer um parêntese. A minha filha, ela chegou ali na tela, a cabecinha, e falou assim: nossa, tem esse tanto de professora negra no seu trabalho? Olha, escuta! Ai, que lindo! Gente! Muito legal demais. Olha o empoderamento dessa criança. Isso mesmo. Poli, você tem que ver o filhinho dela dançando. Ah, meu Deus! Nas mesmo? apresentações de final de ano da escola, ele é um anjinho verde. Gente! É uma gracinha. Eu quero conhecê-lo. Tô falando, não é Bruna, pode falar, Bruna. A cria sua, pode falar dele. Não, eles são lindos mesmo, meu casalzinho. Né? Nós viemos, meu marido e eu viemos numa trajetória de estudo de dança, né? Nós somos bailarinos, assim, então as crias não tem como fugir. É mesmo! Vocês dançam todos os ritmos. Nós somos professores aí no contraturno, turno. De madrugada, né, Bruno? Eu fiz balé há uns 3 anos. Aí depois eu abandonei. Não. E, Rodrigo, outra coisa também, que eu entrei na sala dos professores na minha primeira semana, na minha primeira quinta, que entra a Poli. Você sabe que a Poli e eu estivemos juntas no nosso percurso, entra aquele mulherão, a minha orientadora, que era orientadora dela, falou: hoje tem uma professora que vai dar aula. Entra uma mulher no canal uma calça de sei lá, pantera, um negócio assim que e eu até então, na minha turma, era a única negra também, e chega, eu falei, yes! Agora sim! Ai, meu Deus! E aí eu fiquei numa alegria tão grande quando a gente pôde trabalhar junto, porque essa mulher é maravilhosa demais, né, gente? Não sou nada disso, gente. Nossa, demais, maravilhosa. Nós somos, gente. A Sandra nos uniu aí. Mas é isso, gente. Então eu queria agradecer. Excelente. Pra muito gente. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Mais vezes, que tal, gente? Mais vezes. Eu achei tão bacana que eu queria fazer mais vezes. Podem contar comigo. Com certeza. Eu quero saber o caminho dessas moças. Eu quero saber o final dessa história. É verdade. Desdobramentos, né? Ô, Gláucia, conta pra gente depois, amanhã do resultado, Gláucia. Pode deixar. Amanhã, a partir, então, das 14 horas, já sai no site. Vamos ver. Vamos ver assim. Quer dizer, essa é só a primeira etapa, né? Aí vamos ver agora, né, o processo da dissertação, a gente defender o projeto e vamos acreditar, né? Eu acho que o importante é isso. Quando a gente não... Quando eu falo assim, quando a etapa não vai para frente, é porque alguma coisa ainda eu preciso entender para que ela seja concretizada. Então, é aquela coisa. Vamos acreditar, estou torcendo. Mas aí amanhã a gente divulga aí. Quem tiver meu Facebook, o Instagram, pode deixar que eu vou falar. Vou falar para a Poli. Oi? Eu falo para a Poli. Sim. Tá, a Poli faz Eu compartilho. Não, Combinado.
Eu amei, gente. Nossa, faltou só os espumantes. Uns amassos, Poli. Não é verdade? Os próximos, nós teremos, e os abraços. É verdade. Vamos pintar aqui brinde virtual. Ó. Verdade. Aqui, estou vendo aqui também alguns alunos, tem a Gabriela, tá online, a Júlia também, tem aqui Kelvia, tem várias pessoas aqui que estão conosco desde o começo. Muita gente Vamos repetir, com certeza, vamos variar a temática, vamos trazer de novo você para falar com a gente, porque eu acho que é importante esse exemplo, né? Eu diria, diz que o exemplo ele é importante, eu acho que ele é fundamental. O exemplo, ele é fundamental em todo o processo educativo, né? Em sala de aula, em casa com as crianças, com a esposa, com o marido. O exemplo, ele faz parte de um processo tão legal de aprendizado que a gente tem que fazer isso mais vezes. É verdade. Acho que é bacana. Né? Pode ficar com a gente. Então, um grande beijo a todas. Obrigado, Poli, todo mundo. Obrigado, Bruna. Beijo a você. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Foi top, gente. Não, muito obrigada. A Gláucia. Última coisinha. Amanda, todas, professor, Bruna, Evelyn, Julie. Última coisinha. Eu esqueci de falar com você no começo. Eu deixei gravando na nossa reunião, tá? Vamos mandar para vocês, Evelyn e Gláucia, Ai, que delícia! Para assistir depois. A Julie também pediu. Para a Julie, para a Amanda, para todo mundo. Quero. Tá bom? Ai, meu Deus, para que eu vim falar do pacote? Jesus Cristo! Tá registrado, pode. Tá gravado, pode. Acabou. Tem como editar, gente? Não. Oh, meu Deus. Eu lembro que na nossa primeira reunião que eu participei daquela nossa semana acadêmica, né? Nós temos uma semana acadêmica, tá, gente? Que nós nos reunimos para fazer uma reciclagem, um preparo para o semestre que vem. Aí eu não conhecia, como eu lecionei na cidade de Jardim, cidade acadêmica, nos cursos tecnólogos, eu tinha muito contato com o pessoal da administração, pessoal de contábeis, mas zero com a pedagogia. Conhecia a Celinha, a Ada, uma ou outra. Aí a pessoa tá assim, Rodrigo, você coordena a pedagogia? Coordeno. Sabe a Poli? Não. Como é que ela é? Nossa. Na hora que ela chegar, você vai saber o que ela é. Na hora que ela entrar, você vai saber quem é Poliana. Não tem como. Fomos pro salão lá da Croton, né? Tinha aquele buffet maravilhoso, né? E entra a Poli. Eu falei, essa aqui é a Poli. Oh, meu Deus, gente. Obrigado pelo carinho, por acreditar em mim, na minha história, no meu trabalho, no meu lugar de fala. Eu fico, assim, muito empoderada. Eu tenho orgulho, assim, de adentrar aquele portão da faculdade e trazer, né, assim, um pouco de luz, um pouco de axé para todos vocês que têm tanto carinho por mim. Nossa, isso é muito visível, desde o porteiro até, né, as meninas que fazem asepsia, os diretores, os coordenadores. Eu falo que quando a minha trajetória terminar lá, porque a gente vive de ciclos, eu sairei dali muito feliz e com muitos amigos. Eu falo isso do fundo do meu coração. Sem dúvida. Tá? Então, pessoal, um beijo para vocês, grande abraço. Aqui, aproveitando rapidinho, da Poli aí falando sobre adentrar o portão, também tem um sonho de adentrar aquele portão da cidade acadêmica ali, hein? Dar aula para as turmas da educação inclusiva, hein? Professor! Olha só, tá feito o convite. Tá gravado, hein? Tá gravado, pois é. Para você, Amanda. Tá, Amanda?
Eu quero Evelyn. muito, Rodrigo, já compartilhei esse desejo com você. Quero muito. Um dia serei eu adentrando. Não vai ser no salto igual a Poli, porque não tem vocação igual a você. Vai ser de tênis, entendeu? Já sou muito alta. Mas aí cria a sua identidade. Professor! Mesmo. Não, Poli? Se Deus quiser. Verdade. Cria a sua identidade. E a faculdade, né, professor Rodrigo, prioriza, sim, ex-alunos no corpo docente, a psicologia tem, o direito tem, não é, professor? A coordenadora da psicologia foi aluna do Pitágoras. Pois é. O Gilberto, né, nosso docente na ADM, né, contábeis, ele foi aluno de contábeis, aluno de administração também na faculdade. Tem na educação física, tem mais 2 professores que foram alunos também da faculdade. Né? Então isso falta. A gente gosta muito dessas oportunidades porque cresce muito, né, gente? Sim, são alunos que vocês formaram voltando para somar junto. Somar junto. Sonhos possíveis, viu, Glaucia e todos, né, professor? Super Amandinha, Evelyn, é sim. A gente fala aqui, mas a gente fala assim, né, nesse setor alegre, mas é uma verdade, acredita sim, tá, gente? Isso é possível, sim, com certeza. Nós vamos realizar, se Deus quiser. Muito obrigada, viu? Eu sou muito grata por ter conhecido a Poliana e todos os professores incríveis. A Poli, falando agora do Rodrigo, me deu uma vontade de voltar para a graduação. Eu fico muito feliz porque eu sei que, pelo que vocês me apresentaram aí, as novas alunas e alunos, eles estão tendo um ótimo serviço educacional. Fico muito feliz. Excelente. Então é isso, gente. Palmas para vocês, sucesso para todo mundo. Mande notícias para a gente, como estão a vida de vocês aí fora, né? Para a gente ter poder divulgar isso sempre, tá bom? Tá bom. Tá ótimo. Beijão para vocês, gente. Um beijo, tchau, boa noite. Tchau. Até mais, muito obrigada a todos, professor. Beijão. Obrigado a vocês. Tudo Tchau, de bom. gente. Fique em casa, viu, gente? Fique em casa. Pode deixar. Beijo. Tchau.